A ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Essa frase é do Karl Marx. Eu abro esse vídeo com ela porque só existe uma coisa pior do que o culto à ignorância. É esse falso intelectualismo baseado pura e simplesmente no consumo de entretenimento. Bom, você provavelmente já deve ter visto nas redes sociais várias críticas ao Podpah, a forma como o Igão ou o Mítico conduzem o podcast deles, e muitas pessoas partem dessa análise para dizer que elas, por não assistirem a esse podcast, são mais inteligentes, possuem um QI mais elevado, ou até mesmo questões mais antigas, como, por exemplo, quem assiste BBB não é muito inteligente, quem pula carnaval é isso e aquilo, quem escuta funk, quem escuta sertanejo e etc, etc. As pessoas, elas têm muito um vício de definir quem é ou não inteligente, quem é ou não culto, baseado no que eles consomem, na forma como eles consomem entretenimento. Meu nome é Luigi, você já me conhece provavelmente daquela carinha que fica aqui no cantinho da tela no YouTube fazendo react. Seja bem-vindo ao meu novo canal, se inscreva e deixe o seu comentário sobre esse tema. Entra ano, sai ano, a pauta mais repetitiva e chata da internet, a mais entediante, é essa a respeito do que as pessoas consomem enquanto entretenimento e o que isso diz a respeito delas. Eu lembro de quando eu era adolescente, e vocês provavelmente passaram isso, a gente escutava as nossas músicas, assistia os nossos desenhos, e sempre tinha alguém para falar que aquilo não era coisa boa para assistir. Aonde nossas crianças vão parar assistindo esse tipo de desenho animado, ouvindo essas músicas? Eu nunca me esqueço que eu gostava de ouvir death metal. Dá para acreditar que eu ouvia death metal? Pois é. E eu era assim, muitas pessoas falavam, cara, como é que você ouve isso daí? Não dá para entender nada. Isso é música de gente tonta. Quantas vezes eu ouvi que escutar death metal era coisa de gente tonta. A gente sempre viveu sobre essa pressão na nossa adolescência a respeito daquilo que a gente assistia, daquilo que a gente consumia. Esse papo de que a nova geração está consumindo coisas piores, músicas piores, filmes piores, ela é desde que o mundo é mundo. Você volta lá na Grécia Antiga, como eu já abordei aqui em outro vídeo a respeito de personalidade e consumo de cultura pop. Mas a grande verdade é que você não precisa nem mesmo deixar sua personalidade ser definida pelos seus gostos. Pra gente cravar aqui, ninguém é mais ou menos inteligente porque assiste alguma coisa, ouve alguma coisa ou assiste o Podpah. Eu sou um grande entusiasta do consumo de arte, mesmo assim. Eu acho que as pessoas, se elas têm a oportunidade de serem expostas à arte desde muito cedo, isso vai fazer um bem danado para a cabeça, assim. Como eu era uma criança pobre, mas principalmente uma criança do interior do Paraná, eu não tive muito acesso a cinema, eu não tive acesso a quadrinhos, eu não tive acesso a gibis. Então, todo tipo de cultura que eu tive acesso era basicamente os desenhos que passavam na televisão, e TV aberta, sem TV parabólica. Então, por exemplo, a própria TV Cultura, que aqui no Brasil faz um trabalho extraordinário de produção de conteúdo para criança, infanto-juvenil, eu só fui ter acesso à TV Cultura que eu já estava ali com mais de 10 anos. Então, na minha infância mesmo, assim, sentar para assistir Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas, meio que não existia. Então era basicamente Bandeirantes, TV Manchete, Rede Globo e SBT. Esse era o acesso à cultura que eu tinha. Hoje, mais velho, eu tento correr atrás do prejuízo de toda forma possível. Eu até costumo brincar que a gente tem que ter um pouco de brio, trazendo aqui o assunto para o cinema. Muito se fala da caricatura, do cinéfilo. E sempre que alguém vai falar de cinema, fala, mas também filme bom para você é filme preto e branco iraniano, né? Sempre o misterioso vídeo, o misterioso filme preto e branco iraniano. E as pessoas debocham dessa situação do cinéfilo, e eu fico pensando assim, cara, qual é o problema de alguém querer assistir a filmes diferentes do mainstream? Eu não tenho nada contra Hollywood. Inclusive, o cinema americano é meu favorito. Eu sou bem, assim, entusiasta de Hollywood, de blockbuster. Gosto mesmo. E gosto muito quando eu vejo críticos buscando uma abordagem diferente do padrão a respeito desses blockbusters mesmo, né, que muita gente se enfurece, como aquele vídeo do Marcelo Hessel falando de Madame T. Eu já acho incrível que existam pessoas dispostas a procurar esses detalhes, a fazer esses debates. Mas enfim, voltando a essa caricatura do cinéfilo, eu não consigo ver vantagem nenhuma para quem se diz amar o cinema de olhar para esses filmes e diretores de outros países, de outras abordagens, e partir de uma premissa de deboche. Essa história que eu conto bastante, que um crítico brasileiro fez uma lista de 10 filmes essenciais brasileiros para você assistir. Ele fez isso para o Instituto de Cinema Britânico. Tá no Instagram deles lá, é só procurar. E lá naquela lista dos 10 filmes, eu não tinha assistido nenhum.
Nos comentários, as reações das pessoas eram assim, nossa, mas cadê, sei lá, Cidade de Deus? Cadê Tropa de Elite? Cadê, enfim, os filmes mais famosos, assim, de grande bilheteria dessa retomada do cinema moderno brasileiro, né? Não sei se dá pra chamar de moderno, enfim, contemporâneo. A minha reação foi, cara, que falta de vergonha na minha cara. Eu que falo que gosto tanto de cinema, não ter visto nenhum desses filmes, ao invés de eu levar isso como uma ofensa pessoal, eu vou ter vergonha na cara e vou procurar esses filmes para assistir. A ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. E foi através dessa minha procura, dessa provocação que ele fez mesmo, que não era a intenção dele, mas me provocou, que eu acabei descobrindo um dos meus filmes favoritos da minha vida, um dos meus diretores favoritos da minha vida atualmente, que é o Eduardo Coutinho, né? E o filme Cabra Marcado para Morrer. Pois bem, dito isso, eu sendo um entusiasta da procura da arte, do consumo de arte, da mais variada forma de arte possível que você possa consumir, eu tenho muita bronca com quem parte desse consumo para se colocar num pedestal intelectual. Ou seja, o cara que consome muito filme, e o filme iraniano em preto e branco, né, esse grande filme, se alguém souber o nome desse filme, coloca nos comentários, ele parte dessa análise para dizer que ele é intelectualmente superior a mocinha, ao mocinho que tá agora começando a descobrir cinema e o filme favorito deles é, sei lá, Interestelar. O filme favorito dele é Clube da Luta. E esse tipo de provocação, eu acho ela, enfim, um tanto quanto infantil, né? Uma coisa meio de adolescente de querer provar para outro que ele é de uma tribo melhor. Hoje em dia acabou esse negócio de tribo, mas ele é de uma tribo melhor, ou ele sabe mais. Tem aquela coisa, aquela marra, né, do adolescente, aquela coisa cínica, né? Mas também ela não diz muita coisa, assim, porque, veja, o entretenimento, ele é consumido muitas vezes por dois viés, por duas formas que eu particularmente, eu acho um desperdício, né? Não vou proibir ninguém de partir para esse tipo de consumo de entretenimento, mas a gente percebe que é quase que a maioria das pessoas, e aí independente se o cara é de direita ou de esquerda, que é ou por um viés moral ou por um viés utilitário, que é onde entra a questão do Podpah. Por exemplo, quando se fala do Podpah, tem esse julgamento que os meninos lá são burros, os convidados são burros, ou os convidados são muito superiores a eles, e, portanto, as conversas todas são conversas burras. E aí eu me pergunto, ou eu pergunto para você, é a proposta do podcast ser algo além de uma conversa, de um entretenimento? Não. Então por que você coloca esse peso em cima de um podcast? E note, isso não cabe apenas ao Podpah, mas basicamente a todos os mesacasts desse país. Eu não sei se eu posso falar isso com orgulho, mas por conta de estar há 5 anos fazendo live, eu assisto muito podcast para fazer os meus reacts. E eu posso afirmar categoricamente que o Podpah nem de longe é o pior podcast do Brasil. Se existe alguém letrado em podcast nesse país, sou eu, né? Não falo isso com orgulho. Ou talvez sim, porque isso me ajudou a construir muita coisa. Mas mesmo que ele fosse o pior podcast do Brasil, no sentido de, é uma conversa que não tem valor, esse utilitarismo me preocupa. Me preocupa não, me incomoda, para falar a verdade, né? Porque tudo precisa ter uma utilidade pra gente, tudo na nossa vida tem que ser sobre performance. Isso me resgata um pouco essa mania de consumo muito de coaches que a gente vem vivendo no Brasil, pelo menos aí nos últimos 10 anos. O ponto é que você simplesmente não conseguir entender que uma pessoa, ou melhor, você se privar de, sei lá, dar play num podcast e você vê simplesmente 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas conversando sobre coisas aleatórias, banalidades, e você achar que aquilo vai te deixar burro, assim, não tem o menor sentido, assim, as pessoas, é como se quase que fosse uma coisa meio frágil, assim, ou melhor, uma coisa meio de fé, sabe? O cara que tem uma fé, e aí ele não pode comer tal coisa porque isso daqui é do mundo, isso aqui é do demônio. É basicamente esse falso intelectualismo. Ele é tão frágil assim que se você ouvir um funk, se você sair num bloquinho de carnaval, se você se divertir com o Big Brother Brasil, você vai ficar burro, sabe? Isso não tem o menor cabimento. Ao mesmo tempo que você parte de uma análise que uma pessoa que, sei lá, um intelectual ou alguém, sei lá, com PhD, com pós-doc, ela também não tem o direito ao entretenimento, ela não tem o direito a simplesmente se divertir, né? Vou dar um exemplo aqui do meu mundo. Muitas pessoas falam, mas quem que assiste as lives do Luiz só pode ser de menor, gente nova e desempregada.
Não é. Os próprios dados do YouTube mostram que são pessoas mais velhas e as nossas campanhas solidárias, que arrecadam aí milhares de reais, mostram que essas pessoas têm um alto poder aquisitivo. Ou pelo menos estão em bons trabalhos que remuneram. A maioria esmagadora do meu público das lives são pessoas que estão em home office, trabalham de casa. Então é quase que uma caricatura, mas quem é que vai perder tempo assistindo o react do Luigi? Muitas vezes é uma pessoa que simplesmente quer se divertir, ela quer uma companhia e ela quer se entreter. Porque se ela quer realmente viver nessa busca incansável de alto intelecto, que tudo tem que ser algo extremamente performático, que vai ter uma utilidade, essa pessoa enlouquece, gente, é impossível. Então o entretenimento, pelo entretenimento, eu não vejo problema algum nisso. Até porque não há problema algum nisso. Eu nunca me esqueço quando o universo Marvel começou a dominar o cinema e o debate, e eu sempre falei isso, era um debate muito infantil. Porque ao invés do debate ser a respeito do monopólio, de como a Disney abocanha as salas de cinema, de como os trabalhadores da área de efeitos especiais, por exemplo, são pressionados e muito por conta da alta demanda de serviço, de trabalho, questão do roteiro, a questão do serviço de streamer, como a Netflix, que não remunerava os roteiristas, etc. Enfim, tanto que incluiu várias greves. Não, o debate era o seguinte: será que os filmes da Marvel são arte? Será que é cinema de verdade? Olha, o Martin Scorsese deu uma entrevista aqui e ele falou que os filmes da Marvel são como parque de diversões. Aí ninguém estava disposto mesmo a entender o que o Scorsese estava falando. E aí ficava nisso. Será que o filme da Marvel é tão arte quanto o Poderoso Chefão? E eu te dou a resposta. É tão arte quanto o Cidadão Kane, 2001, Odisseia no Espaço, Poderoso Chefão e Batman vs Superman, que são obras clássicas absolutas que ninguém discute. Então sim, os filmes da Marvel também são arte. Vocês devem assistir, se maravilhar, se divertir. Vocês não podem apegar esse filme e trazer como traço de personalidade de vocês. Da mesma forma que o Podpah é um produto, o Beatles é um produto. Da mesma forma que o Flow é um produto, o Jornal Nacional é um produto. Da mesma forma que o Oppenheimer do Nolan é um produto, o filme do Leandro Hassum também é um produto. Então, o que você precisa fazer em relação a isso? Você tem que se sentir melhor ou pior por consumir essas coisas? De forma alguma. Nunca deixe de ter essa vontade de descobrir coisa nova. Nunca deixe de ter essa coceira, de ser provocado, de falar, poxa vida, eu realmente não sei, eu realmente não faço ideia, eu realmente preciso consumir mais, eu preciso assistir mais, ouvir coisa nova, buscar coisas novas, expandir o meu imaginário, expandir a minha ideia de mundo, o meu pensar. Mas não se ache melhor por isso, tá? A dica de ouro que eu dou pra você, milênio, né? Que já estamos chegando aí na casa dos 40. Evita se tornar aquele tio chato que falava que os teus gostos eram horríveis e que a geração estava perdida. A gente precisa muito que vocês não repitam mais, que nós não façamos exatamente aquilo que a gente tanto criticava quando era adolescente. É isso, espero que essa reflexão ajude vocês e se inscreva, comentário, até o próximo.